Bom dia a todos. Essa é uma reunião que tem um caráter um pouco diferente das reuniões que nós temos feito até agora. Por coincidência, hoje é o Dia Nacional de Doação de Órgãos. Esse Dia Nacional de Doação de Órgãos ele é mais voltado ao doador falecido do que questões relacionadas à doação intervivos. Esse mês é o mês aqui em São Paulo chamado de Setembro Verde, e que é chamado mês de doação de órgãos. Ele aproveita esse dia, que é um dia estabelecido pelo governo federal como Dia Nacional de Doação de Órgãos, e é nesse dia onde nós tomamos uma série de medidas para divulgar a captação de órgãos, divulgar os benefícios do transplante também. Então, para as pessoas que já trabalham com transplante, essa é uma apresentação que é bastante redundante, mas ela mostra aquilo que nós fazemos ano a ano, já há mais de 10 anos, nesse que nós chamamos de Setembro Verde. Então, só lembrando assim, quais são as características do Programa Brasileiro de Transplantes de Órgãos. Tem um Sistema Nacional de Transplantes que é muito bem estruturado, que envolve tanto o setor público como o setor privado. Nós temos mais de 1.000 profissionais que são membros da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, até os membros de comissões intra-hospitalares de transplante hoje fazem parte da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. É uma sociedade bastante estruturada, que trabalha muito mais assim, na motivação do transplante, nas formas de obtenção de doadores, na divulgação do programa de doação de órgãos e dos benefícios do transplante na comunidade, na sociedade geral. No Brasil, os critérios de diagnóstico de morte encefálica são muito bem definidos. Isso parece uma coisa óbvia para nós hoje, porque já está incorporado na nossa cultura, mas em vários outros países, como o Japão, por exemplo, isso não é pouco aceito pela comunidade. Tem outros países também, por questões religiosas, o diagnóstico de morte encefálica ele tem algumas resistências, mas não tem nenhum país, nenhuma religião do mundo que é contra a doação de órgãos. Algumas vezes as comunidades não aceitam os critérios para diagnóstico de morte encefálica, ou não aceitam a morte encefálica como morte da pessoa. O consentimento aqui no Brasil, para uma família autorizar a doação de órgãos de um ente querido que faleceu, é o conceito requerido. Essa sempre é uma pergunta que as pessoas fazem, por que não faz o conceito presumido? Porque a pessoa é doadora, a não ser que tenha uma manifestação contrária em vida. Isso funcionou por um período curto aqui no Brasil, um período de 4 anos, essa modificação, mas nenhum centro transplantador utilizou essa ferramenta para autorizar, para fazer a doação de órgãos, independente do desejo da família. A família sempre era consultada, e as pessoas que eram consultadas em vida para fazer algum documento que tornasse ela uma doadora em vida, a maior parte delas, quando ela era perguntada, ela queria uma explicação no momento que ela estava tirando algum documento, e a pessoa que estava fazendo o documento não tinha informação suficiente para esclarecer essa dúvida. O que é a doação de órgãos? Isso foi feito há muitos anos atrás, quase 20 anos atrás, e naquele tempo era mais difícil transferir essas informações, e por questão pragmática, a maior parte das pessoas falavam não. Então, algumas vezes a família queria ser doador daquela pessoa e pegava num documento que estava escrito não, e atrapalhou. Teve estados do Brasil que 80% da população, quando ia tirar algum documento, falou não, porque não recebia o esclarecimento apropriado e também não conhecia, dentro da sua comunidade, pessoas que se beneficiaram do transplante e nem do processo de doação de órgãos, que hoje já faz parte da nossa cultura. A legislação brasileira é apropriada, já também bastante estabelecida, de doação de órgãos intervivos, para parentes até de 4º grau, cônjuges, e não aparentados precisa passar por um processo judicial. Isso é importante para manter a credibilidade do sistema, para garantir que não tenha nenhum tipo de troca quando tem um doador vivo, que pode também atrapalhar a doação de doador falecido. O sistema público brasileiro fornece os imunossupressores permanentemente. Não são todos os países que fazem isso, mesmo nos Estados Unidos, a maior parte dos estados não fornecem
pela vida toda os imunossupressores. Então, o paciente tem que fazer algumas trocas de imunossupressão depois de alguns períodos. O período mais frequentemente utilizado é 3 anos. E se nós observarmos a sobrevida a longo prazo do transplante nos Estados Unidos e aqui no Brasil, o Brasil é até um pouco superior àquilo que acontece nos Estados Unidos, possivelmente relacionado ao fornecimento permanente de imunossupressão que o sistema público de saúde brasileiro fornece, independente daquele protocolo que é prescrito pelo médico. Com essas características, o Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo. Era o segundo país do mundo em número de transplante, agora a China e a Índia passou o Brasil, até por causa da dimensão da sua população. A população é pelo menos 5 vezes maior do que a população brasileira, e o programa de transplante está desenvolvendo nesses países. Então, qual que é o objetivo nosso agora? Por que nós continuamos fazendo campanhas de doação? Então, nós temos um sistema bem estruturado, nós temos um sistema que funciona bem, nós todos que trabalhamos com transplante, nós acreditamos muito no sistema, nós trabalhamos de forma segura, a população não questiona mais o diagnóstico de morte encefálica, a maioria da população, quando abordada, autoriza a doação, 70% das vezes, nos estados ou nas regiões onde o programa de transplante está bem estabelecido, a população autoriza a doação de um familiar que faleceu. Quando ela deixa de autorizar, o argumento mais frequente que ela usa é que a pessoa nunca falou em vida se queria ser doador ou não. Então, o que nós trabalhamos hoje é que o Brasil tem a capacidade para dobrar o número de transplantes de órgãos, o aprimoramento da eficiência do sistema de notificação e todo o processo de doação de órgãos de falecidos em todo o território. Então, é nesse ponto principal que nós trabalhamos, que a Vanessa trabalha, que todas as centrais estaduais de transplante e as comissões interhospitalares de transplante, os transplantadores trabalham para melhorar a notificação e também reduzir a recusa familiar. Ela é muito diferente por região, dependendo de quanto o programa de transplante está estabelecido naquela região. Então, a recomendação que nós damos, nós trabalhamos bastante nessa frase. Se você quer ser doador de órgãos, avise sua família vai entender isso como seu último desejo, até uma forma de você continuar contribuindo com a sociedade e vai autorizar a doação. Toda vez que a família fala ou se manifesta de maneira contrária à doação, o argumento principal que a família usa é que a pessoa nunca falou em vida se queria ser doador ou não. Não tem nenhuma religião, nenhum obstáculo cultural aqui no Brasil, nenhum obstáculo religioso no mundo todo que impede a doação. É mais relacionado assim à manifestação do indivíduo enquanto ele estava em vida. E essa manifestação ela não precisa ser escrita, não precisa ser nenhum documento, é uma manifestação informal. Basta você conversar com a sua família em algum momento da sua vida, assim, em algum evento que você está junto com a sua família ou com o seu familiar mais próximo, quando você vê alguma notícia sobre transplante ou quando vê o Setembro Verde, as pessoas manifestam, quando eu morrer eu quero ser doador de órgãos. A família nunca esquece isso, sempre entende isso como o último desejo daquela pessoa e vai autorizar a doação. E aí é importante as comissões interhospitalares de transplante, que são semelhantes às comissões de infecção. Todos os hospitais com mais de 80 leitos devem ter uma comissão interhospitalar de transplantes, que é chamada de CIDOT, que é um termo um pouco mais complexo, mas nós preferimos chamar também de comissão interhospitalar de transplantes, que é essa comissão que cria dentro daquele hospital, daquela instituição de saúde, o conceito de doação de órgãos. Esse também não é um conceito muito bem assimilado por todos os profissionais, até porque isso, uma vez identificado um doador, aquilo significa um trabalho a mais, você tem que notificar a central e criar toda uma condição para que a doação se concretize, o que nem sempre é fácil. Por isso que é importante ter pessoas destinadas a esse processo dentro do hospital. Isso foi um avanço muito grande no Brasil. Então, o sistema está bem estruturadinho, bem arrumado. O que nós precisamos fazer agora é como nós podemos dobrar o número de transplantes de órgãos no Brasil todo. Existem exemplos no Brasil onde o número de doador
conseguiu atingir números semelhantes àquilo que acontece na Espanha, que tem um número de doadores efetivos por milhão de habitantes muito grande, existe no Brasil já. Então, aqui em São Paulo, nós temos 20 doadores por milhão de habitantes, que nós pensamos que é um número muito grande, mas em Santa Catarina, como o sistema de Santa Catarina está melhor estruturado, com o sistema de notificação e de identificação do doador, lá tem 40 doadores por milhão de habitantes, ou até mais do que isso. No Paraná, a mesma coisa, e no Ceará, que são os 3 estados brasileiros que têm um sistema de notificação, um sistema de captação de órgãos mais aprimorado, tem o dobro do número de doadores de São Paulo. Então, é importante que tenha o Ceará, que é localizado numa região que tem muito mais dificuldade socioeconômica do que a região sul e a região sudeste, e consegue também ter um número de doadores que é semelhante àquilo que é por milhão de habitantes, que é próximo de 40 ou acima de 40, que é semelhante àquilo que acontece em Santa Catarina, no Paraná, e é o dobro do que acontece aqui em São Paulo. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo, esse Setembro Verde, ele tem esse objetivo. É lógico que nós temos que trabalhar isso o ano todo, mas ter um mês como esse, onde a atenção, a motivação ela é bastante destacada, até simbolicamente bastante destacada, isso motiva as pessoas a se manifestarem e também as instituições a criar suas comissões estruturadas de transplantes. Então, o que é o Setembro Verde? Então, é o Dia Nacional de Doação de Órgãos. Eu vou falar sobre como fala de maneira muito simples sobre o Sistema Nacional de Transplantes, sobre a evolução de doação de órgãos e transplantes no Brasil, sobre a cooperação nacional. É só um slide da cooperação nacional, que foi importante iniciativa da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, junto com o Sistema Nacional de Transplantes, para minimizar o impacto do Covid na doação de órgãos no transplante aqui no Brasil. Como é uma atividade da Organização de Procura de Órgãos, vou citar como que é a atividade aqui da Organização de Procura de Órgãos aqui do hospital, e quais que são as nossas perspectivas. Isso aqui a maior parte das pessoas não conhecem como é o trabalho das organizações de procura de órgãos, por isso que eu vou destacar isso. Então, o Setembro Verde, nós chamamos aqui em São Paulo, é uma legislação estadual, mas ela é mais ou menos incorporada de maneira informal por todos os estados brasileiros. Ela é baseada numa lei que designou em 2007 o dia 27, que é hoje, né, dia 27 de setembro, que é hoje, por isso que nós estamos falando sobre ele nessa região, como o Dia Nacional de Doação de Órgãos, e que motivou, aqui no estado de São Paulo, até a legislação, quando foi criada, ela criou o Dia Nacional e estabeleceu também que as 2 semanas anteriores deviam ser dedicadas à divulgação da doação de órgãos, da captação de órgãos. Aqui em São Paulo foi um pouquinho além e transformou o mês de setembro como o Setembro Verde. Essa foi a cor utilizada, esse é o símbolo que é utilizado nesse Setembro Verde, que a Bartira ajudou a desenhar. E as ações principais que nós fazemos campanhas promovidas pelas sociedades médicas, como a BTO, pelos hospitais, como vai ter hoje aqui no Hospital do Rim, a Vanessa está organizando, vai começar às 10 horas, aqui na frente. Na Santa Casa de Porto Alegre vai ter hoje à noite também, que eu vou participar, pela comunidade. E isso tudo são eventos que acontecem, que chamam a atenção do meio de comunicação, e todos os transplantadores participam bastante com entrevistas ou com eventos no meio de comunicação sobre os conceitos de doação de órgãos e, mais importante, sobre seus benefícios para a sociedade. É um benefício muito grande que você restabelece pessoas que têm uma limitação importante da vida, ou até pessoas que têm uma expectativa de vida inferior a 1 ano, eles retomam sua atividade profissional, sua atividade profissional dentro da sociedade normal. Então, aqui são alguns exemplos da campanha aqui em São Paulo. Então, doe órgãos, né, avise sua família, que várias instituições manifestam quando elas divulgam a sua atividade, elas chamam a atenção para a doação de órgãos. Isso é um tema importante, porque dentro dessa instituição, a possibilidade de doação de órgãos, os critérios de doação de órgãos são abordados e são transferidos para os familiares ou para a sociedade, e elas aparecem em diversos
outdoors, como a Vanessa mencionou inicialmente. Essa é uma caminhada tradicional, são acho que mais de 10 anos agora, que nós fazemos na Avenida Paulista, que é a principal avenida da cidade de São Paulo. Vêm os heróis do bem, que são pessoas que as crianças gostam, mas os adultos também gostam, porque tem algum apelo que nós trazemos desde de criança, quando tem esse tipo de herói. E essas pessoas participam dessa caminhada na Avenida Paulista, que é no domingo, onde a Avenida Paulista está fechada, e cerca de 1.000 pessoas participam desse evento, recebem uma camiseta, e chama a atenção da imprensa, e chama a atenção de quem está passando lá também. Isso já é uma ação tradicional aqui do estado de São Paulo. Tem iluminação de monumentos, aqui é um prédio da Avenida Paulista que está sendo iluminado com um símbolo da doação de órgãos, chamando a atenção para a doação de órgãos. E a Avenida Paulista passa milhões de pessoas por dia, e ele fica sendo iluminado todos os dias durante esse mês de setembro, por períodos durante esse mês de setembro. Tem esse ato interreligioso, que ele é bastante importante, porque ele não é um ato somente de uma religião. A maior parte das religiões participam e elas manifestam aqui o apoio ao transplante. Nenhuma religião se opõe ao transplante, mesmo Testemunha de Jeová, embora ele se oponha, existe a oposição principal em relação à transfusão de sangue, eles não tem nenhuma restrição a um membro da sua religião ser doador ou receber o transplante, desde que não haja a transfusão de sangue. E aqui no Hospital do Rim nós trabalhamos bastante com transplantes com Testemunha de Jeová. Como que é o Sistema Nacional de Transplantes? Então, o Sistema Nacional de Transplantes, ele é um sistema que coordena todo o programa de transplantes no Ministério da Saúde, coordena todo o processo, inclusive sugere formas de remuneração pelos processos. Ele é localizado em Brasília, é uma estrutura grande dentro do Ministério da Saúde, no prédio principal do Ministério da Saúde, e cada estado brasileiro, todos os estados brasileiros têm uma central estadual de transplantes. Todo estado brasileiro tem uma, que elas têm habilidades ou têm desempenhos variados, mas todo estado tem uma central, a maior parte delas está localizada dentro da Secretaria Estadual de Saúde, ou nos estados que têm menores, nas capitais, no hospital que tem o maior número, ou nos hospitais centrais que atendem doenças do sistema nervoso central ou traumatismo. Essa é a Central Estadual de Transplantes. Os estados menores as centrais se relacionam com as comissões interhospitalares de transplante. Aqui tem um nome um pouco mais complexo, porque chama Comissão Interhospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, mas nós simplificamos chamando Comissão Interhospitalar de Transplante, ou simplesmente CIDOT, para aquelas pessoas que estão habituadas a lidar com transplantes. Nos estados maiores, que têm uma população maior, como São Paulo, Bahia, Ceará, Minas Gerais e Rio de Janeiro, tem as organizações de procura de órgãos, que são organizações criadas dentro de um núcleo da população superior a 2 milhões de habitantes, e as centrais se relacionam com as organizações de procura de órgãos, e essas organizações elas se relacionam com as comissões interhospitalares de transplante. Então, o sistema é um sistema bem estruturado também. O processo dele é bem estruturado, e aí vai depender do desempenho das centrais estaduais e também do apoio que ela recebe do governo local. O governo estadual, o governo federal, ele estabelece a estrutura, aí vai depender bastante dos governos estaduais, como que isso vai funcionar. Por isso que eu mencionei bastante aquilo que acontece no Ceará, onde o governo estadual, já por várias décadas, dá um apoio muito grande à Central Estadual de Transplante. Eles têm um desempenho excepcional, principalmente considerando o que acontece as deficiências que tem na região que eles pertencem. E os pacientes que são os receptores, eles ficam matriculados numa central, ficam matriculados nessa Central Estadual de Transplante,
isso é determinado pelo Sistema Nacional de Transplantes, que regulamenta tudo isso, e também o acompanhamento da lista de pacientes para serem transplantados é fiscalizada pelo Ministério Público. Então, isso também é importante, porque a população brasileira nunca questiona o diagnóstico de morte encefálica, a maior parte da população brasileira também autoriza a doação de órgãos, e elas acreditam no sistema, porque faz muitos anos que não tem nenhuma contestação à locação do órgão. Então, os receptores brasileiros, ou nascidos aqui, ou naturalizados, eles se inscrevem num hospital transplantador que ele que define. Então, pacientes que são de outros estados podem se matricular em qualquer centro transplantador. Eles ficam inscritos na central estadual daquele estado, não pode se inscrever em mais do que um estado. Ele tem acesso à informação através do registro na central de transplantes, que ele pode consultar a qualquer momento da posição dele. Algumas vezes ele vai ser transplantado baseado na compatibilidade genética, outras vezes pela fila de espera, e outras vezes pelo grau, pela instabilidade ou pelo risco de vida que ele tem comparado com os demais. Tem alguns critérios que determinam isso. E a alocação de órgão, como eu falei, ela é justa ao primeiro da lista ou aquele com maior risco. E essas centrais, o Sistema Nacional de Transplantes e as centrais estaduais de transplantes também têm registro dos transplantes com doador vivo e supervisionam também os transplantes com doador vivo. Até tem uma legislação que é estranha, mas funciona, e é importante para utilizar o sistema. Todos os transplantes com doador vivo, a pessoa tem que se matricular para transplante com doador falecido, assim ela passa a ter um RG-CT, que é uniforme ao RG-CT dos pacientes que recebem rim de doador falecido. Então, aqui etapas no processo de doação, e aqui tem os órgãos que podem ser doados. Então, aqui tem os órgãos que são sólidos: pulmão, coração, fígado, rim, pâncreas, e os tecidos, a córnea, que é o transplante mais realizado, porque os tecidos podem ser retirados até 6 horas depois da parada cardíaca. Evidentemente, todos eles são retirados utilizando todos os procedimentos padrões de qualquer cirurgia. Então, o que acontece normalmente é que um hospital notificante, que tem uma CIDOT, faz a suspeita ou diagnostica já a morte encefálica, ou chama a OPO, ou notifica a central estadual e chama a OPO para complementar esse diagnóstico. Aqui em São Paulo funciona assim. Orienta sobre a manutenção do potencial doador, ele está com morte encefálica, mas ele precisa ter uma manutenção da sua condição hemodinâmica para que eles possam se transformar doador de todos esses órgãos. Entrevista a família, uma vez autorizada a doação, as OPOS, elas organizam todo o processo de extração dos órgãos, e aí a realização do transplante vai ser realizado por cada uma das equipes, de acordo com os critérios utilizados pela Central Estadual de Transplantes, que é quem indica qual é o primeiro da fila, ou aquele paciente que é o candidato mais apropriado, dentro do hospital que ele está. Então, isso é feito independente da equipe transplantadora, independente da OPO, e quando é tecido, aqui tem a notificação da mesma forma, não tem diagnóstico de morte encefálica, não há necessidade de manutenção do potencial doador, e faz a entrevista familiar, a doação do órgão e a extração do órgão. Por isso que não tem sentido assim ter fila de transplante de córnea, porque todas as pessoas que falecem, independente da faixa etária, pode ser doador de córnea. As comissões interhospitalares de transplantes também ocorreram através de um decreto nacional para todos os hospitais que têm mais de 80 leitos. Então, no Brasil tem mais de 7 mil hospitais, tem perto de 2 mil hospitais que têm mais de 80 leitos, e aqui em São Paulo, 470 hospitais que têm mais de 80 leitos, dos 1.189 hospitais que tem em São Paulo, mais de 200 desses hospitais já têm comissão interhospitalar de transplante. Então, só entendendo mais uma vez como que é o processo, essa comissão interhospitalar, ela que desencadeia o diagnóstico de morte encefálica, porque ela fica acompanhando os casos mais graves que são internados naquele hospital com possibilidade de morte encefálica. Ela estabelece a cultura de doação entre os profissionais de saúde dentro daquela instituição, ela atua como uma comissão de infecção hospitalar, de maneira similar à comissão de infecção hospitalar.
Esses hospitais que têm a comissão ativa, o número de doação vai depender da atividade dessas comissões, o número de notificação. Ela também orienta sobre a manutenção do potencial doador, e ela assim, conhece, ela é formada, ela faz membros dessas comissões regularmente fazem curso aqui no Hospital do Rim, coordenado pela Vanessa, para que essas pessoas tenham conhecimento de todo o processo de doação, desde a identificação do doador no hospital, a notificação para a central estadual e a relação com a organização de procura de órgãos. Então, eles conhecem todo esse processo. E muitas vezes é difícil, assim, muitas vezes no hospital, qual que é o telefone da central? Com quem que eu comunico? Como é que eu faço para ser doador? Isso era uma questão do passado. A partir do momento que você tem a Comissão Interhospitalar de Transplantes, isso passou a ser feito de maneira mais sistemática. E como é que evoluiu a doação de órgãos no Brasil nos últimos anos? Tá, aqui tem o número de pacientes. No Brasil tem hoje 160 mil pacientes em programa de diálise, tem cerca de 30 mil matriculados para transplante, esse número poderia ser menor. Tem 20 mil pacientes aguardando um transplante de córnea, esse daqui depende bastante da região. Tem estados brasileiros que não têm mais fila de espera para transplante de córnea, agora durante a pandemia por Covid isso voltou a acontecer, e tem 1.200 pacientes aguardando um transplante de fígado. E normalmente as pessoas perguntam por que eu tenho tanto paciente aguardando um transplante de rim e tem tão pouco aguardando um transplante de fígado. O transplante de rim, o principal critério para o paciente ser candidato ou para ser admitido na fila, ele tá em diálise, embora tenha um corte de clearance para criança ou para diabético, que é um pouco diferente, a pessoa pode se matricular antes de entrar em diálise. E o transplante de fígado, ou o transplante desses outros órgãos aqui, coração, pulmão, pâncreas não, coração, pulmão e fígado, o principal critério para o indivíduo entrar numa fila da central estadual é que a expectativa de vida dele é menor do que 1 ou 2 anos. Então, a fila é sempre pequena porque ele não tem o equivalente ao que nós temos no transplante de rim, que nós temos a diálise, que mantém uma fila muito grande de pacientes. Como eu falei, tem 160 mil pacientes em diálise, mais ou menos 50% deles poderiam ser transplantados. Transplante de rim, transplante de pâncreas tem um número pequeno de pessoas, embora tenha um número muito grande de diabético, porque é difícil você imaginar que tem alguma vantagem de trocar a infusão diária de insulina e a troco da imunossupressão permanente. Então, hoje, principalmente agora que tem bombas que funcionam quase como repõe insulina de uma maneira muito, não semelhante, mas próxima daquilo que acontece com o pâncreas funcionando normalmente, é difícil você trocar essa infusão de insulina, que tem menos risco do que a imunossupressão permanente. Então, essa diferença no número de candidatos a transplante é em função disso. Aqui é o número de doadores por milhão de habitantes no Brasil, que vinha crescendo de maneira sistemática até 2019, e caiu agora nesses últimos 3 anos, né, no ano de 2020, 2021 e esse ano também, em função da pandemia pelo Covid, que dificultou bastante o desenvolvimento de todo o programa, como nós sabemos. Isso repercutiu bastante no número de transplantes de rim, que o número total de transplantes de rim estava 6 mil transplantes em 2019, que era um número bastante razoável para a nossa comunidade, e agora caiu 24%, o número de transplantes de fígado também caiu, todos os transplantes caíram um pouco em função da pandemia. E aqui o número de transplantes de rim por doador, o Brasil tem uma característica que é um pouquinho diferente daquilo que vem acontecendo na maior parte dos países desenvolvidos do mundo. Nós já estamos aumentando bastante o número de transplantes com doador falecido, saímos de 3 mil há 10 anos atrás para 5 mil há 2 anos atrás, caiu agora em função da pandemia, mas o que chama bastante atenção é que o número de transplantes com doador vivo no Brasil, ele vem decrescendo de maneira sistemática, enquanto cresce o número de transplantes com doador vivo. Isso é muito parte, assim,
de como os líderes de transplante pregam a necessidade do transplante com doador vivo e pregam a relação do benefício do transplante com doador vivo ou o paciente ser mantido em diálise. Eu costumo dizer que nós, cada vez que nós fazemos um transplante com doador vivo aqui, nós fazemos bastante, faz mais entre 100 e 200 por ano, mas é sempre o estresse pelo risco que tem para o doador, não o risco imediato, que também existe, mas o risco do paciente a longo prazo necessitar de 2 rins. Eu costumo falar que eu não aceitaria, entre aceitar um rim de um filho meu e permanecer em diálise, na faixa etária que eu estou, eu prefiro ficar em diálise. Mas o contrário, doar para um filho é uma situação bem mais confortável, porque você está beneficiando bastante uma pessoa mais jovem e você já está numa faixa etária que a possibilidade de você precisar de um rim, de você ter um rim que passou por uma sobrecarga por um período muito longo, é menor. Então, aqui no período da pandemia, nós diminuímos bastante o número de transplantes com doador vivo, fez só 581, em função dos riscos relacionados à imunossupressão do paciente que adquiria Covid, que é muito maior do que na população geral, que é 20% mais. Então, nós diminuímos o número de transplantes com doador falecido, em função das restrições do Covid, e diminuiu o número de transplantes com doador vivo em relação à nossa preocupação com o resultado do transplante. Uma questão importante no Brasil, para dobrar o número de transplantes, é analisar o que acontece em relação à disparidade geográfica na taxa de doadores efetivos por região brasileira. Então, isso entra bastante aquele conceito que, se você conhece alguém que se beneficiou de um transplante, conhece familiares que autorizaram a doação, a chance que você tem, se você vive numa região onde isso acontece, a chance do transplante, de você concordar com a doação é maior, e também são locais que têm centros de transplante bastante ativos, e a procura de órgãos também é mais efetiva. Então, na região norte, tem 2 doadores por milhão de habitantes, enquanto que na região sul, na região sudeste, tem 20 vezes mais doadores por milhão de habitantes do que na região norte. O Brasil tem 15 agora, né, doadores por milhão de habitantes, uma população de 212 milhões de habitantes. A região centro-oeste está mais concentrado em Goiânia e Brasília, o número de transplantes, a região sudeste mais em São Paulo, a região sul é bem distribuída, tanto o Paraná, Santa Catarina, como o Rio Grande do Sul tem um programa de transplante e de captação de órgãos muito bem situados. Isso reflete também no número de transplantes que são realizados. Então, transplantes de rim na região norte é realizado 2 transplantes por milhão de habitantes por ano, realizados dentro dessa região, o que é a única a situação que é desconfortável no Brasil. Hoje, como eu falei, a chance da pessoa ser... o sistema de alocação de órgãos é um sistema bastante justo, ele aloca o órgão para a pessoa que é o primeiro da fila, ou aquele que é mais necessitado, mas se você reside numa região onde não tem um programa de transplante efetivo, as suas chances de ser transplantado é muito menor. Então, essa é a única disparidade social que nós temos no Brasil na alocação de transplantes. Isso não vale só para o transplante, vale para todas as outras atividades da sociedade. Então, aqui tem 2 transplantes de rim por milhão de habitantes, eu estou citando só o rim, não citei os outros, mas isso acompanha os outros. Na região nordeste, na região sudeste e na região sul, todos os transplantes que eu mencionei, eles estão disponíveis, e aqui não são todos que estão disponíveis, como nessas regiões aqui, onde tem o Ceará e Pernambuco, que fazem todos os transplantes que nós fazemos aqui na região sul e na região sudeste. Então, aqui no Brasil tem 22 transplantes de rim por milhão de habitantes. As regiões que têm um número superior a esse é a região sudeste e a região sul. As outras regiões têm um número médio menor do que o do Brasil. E aqui, só para chamar a atenção, é um slide único, como foi importante essa organização que o Brasil tem durante a pandemia. E aqui é uma ação, foi uma cooperação nacional da BTO, nós trabalhamos insistentemente junto com o Gustavo, junto com o Walter Garcia e toda a equipe da BTO e o Sistema Nacional de Transplante, considerando assim que a dimensão do Brasil é muito grande,
é bem possível que fosse acontecer aquilo que aconteceu, onde o Covid ele estava muito concentrado no estado de São Paulo por um período, depois ele migrou para a região norte, para a região nordeste, depois chegou na região norte, e por último ele chegou na região sul, no Rio Grande do Sul. Então, um número grande de órgãos captados nas regiões onde não havia possibilidade de fazer transplantes, porque os hospitais de alta complexidade estavam direcionados para o atendimento do Covid e não conseguiam fazer transplantes, os órgãos captados naquela região foram encaminhados para outras regiões, e aqui eu estou citando o exemplo do que veio para São Paulo. Tem 10 organizações de procura de órgãos no estado de São Paulo e tem 4 na região que nós chamamos de Grande São Paulo, estendida para o litoral, que nós fazemos parte dessa daqui. Então, aqui nessa região que tem a São Paulo, a Grande São Paulo e o litoral de São Paulo, a organização de procura de órgãos, tem 4 organizações de procura de órgãos, a Santa Casa de São Paulo é responsável por uma região de 3,6 milhões de habitantes, o Dante, 6 milhões, aqui o Hospital de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina, 6 ou 7 milhões, e o Hospital das Clínicas da USP, a mesma coisa. Então, quando tem uma notificação que ocorre nessa região em amarelo, quem é responsável por essa captação é a OPO do Hospital São Paulo, Escola Paulista de Medicina, aqui do Hospital das Clínicas, aqui nessa região roxa da Santa Casa, e aqui nessa região verde é do Dante. Então, a notificação é feita pela Central Estadual, e a Central Estadual aciona a OPO daquela determinada região onde está aquele hospital. Aqui é um exemplo da organização de procura de órgãos aqui do Hospital São Paulo, e da Escola Paulista de Medicina, que é responsável pelo acompanhamento de notificações de 75 hospitais numa região de 6,8 milhões de habitantes. E aqui são os principais hospitais notificadores, onde essa organização de procura de órgãos faz visita sistemática. Aqui a sede da organização de procura de órgãos daqui. Todas elas são mais ou menos semelhantes, e uma organização de captação de órgãos semelhante à nossa nos Estados Unidos tem 70 funcionários. Aqui nós temos 12 ou 13 pessoas trabalhando, tem 500 metros quadrados, a nossa tem 20 metros quadrados, tem os urologistas que ficam de plantão para fazer a retirada dos órgãos. E a OPO ela tem uma atividade bastante importante. Ela faz visita eletiva nas unidades de saúde, ela mantém o contato com as centrais, com as comissões interhospitalares de transplante, ela auxilia essas comissões na identificação e avaliação de potenciais doadores, muitas vezes elas identificam potenciais doadores, elas também encaminham os exames laboratoriais e exames complementares que são necessários para considerar aquele doador efetivo ou não, participa da orientação e manutenção dos doadores junto com a Comissão Hospitalar de Transplante, e elas vão cada vez mais transferindo essa responsabilidade para a Comissão Hospitalar de Transplante. A mesma coisa em relação com a entrevista familiar e formalização dos documentos, a coordenação do procedimento cirúrgico, suporte familiar, e também participam de organizam programas de educação continuada com as comissões hospitalares e nas comunidades também. Aqui é o que aconteceu nas OPOs do Estado de São Paulo nesse período de 2019, 2020, 21 e 22. Aqui nós pusemos dados anteriores, ela vinha crescendo. Aqui é o número de notificações e o percentual de notificações que se torna doador efetivo. 30% das notificações se tornam doador efetivo. Além disso, daqueles que se tornaram doador efetivo, 20 a 25% dos órgãos captados, eles não conseguem ser utilizados por alguma razão técnica. Então, quais são as perspectivas? Então, o que nós estamos trabalhando, como eu mencionei no primeiro diapositivo que eu apresentei, nesse mês de setembro, né, que é chamado Setembro Verde, talvez o principal seja motivar o aumento da atuação das comissões hospitalares de transplante, aumentar tanto o número, não são todos os hospitais com mais de 80 leitos que têm comissão hospitalar, como aprimorar a sua atuação. Uma das formas que nós fazemos isso é intensificando as visitas hospitalares com equipes especializadas, com a participantes das OPOs.
Tem alguma dificuldade que nós estamos enfrentando agora, que nós conversamos recentemente no Congresso Internacional de Transplantes, que vem sendo mais ou menos uniforme no mundo todo, que é a motivação das pessoas, principalmente das equipes cirúrgicas, a participarem das equipes de transplantes e principalmente na retirada de órgãos, nas equipes que fazem retirada de órgãos. Isso é uma dificuldade que tem hoje no Brasil todo, e nós estamos pensando na criação de equipes que possam fazer a retirada de todos os órgãos doados, independente de onde ele vai ser transplantado, obviamente. Então, retomar os projetos de crescimento no número de doadores, que é um projeto que o Walter fez há vários anos atrás. Tinha um programa que o Walter fez, que hoje nós deveríamos ter cerca de 25 doadores por milhão de habitantes no Brasil, e a pandemia contribuiu bastante para que isso não fosse alcançado. E nós, a longo prazo, existe a capacidade do Brasil, pelo número de potenciais doadores que nós temos, pelo número de mortes encefálicas que tem no Brasil por ano, que é estimado em 100 mortes encefálicas por milhão de habitantes por ano no Brasil, é dobrar esse número de transplantes, tanto aqui no estado de São Paulo, como no Brasil. Dentro do Setembro Verde, o que eu vi nós fazemos uma série de campanhas, uma série de divulgações, que sempre me chamou a atenção, já tem mais de 10 anos, isso daqui foi elaborado sob a coordenação do Reginaldo Boni, que é um videozinho assim, que mostra 20 segundos da forma como eles abordaram o benefício da doação de órgãos, que foi muito elegante. Bom, eu queria agradecer a todos e, mais uma vez, chamar a atenção. Aqui nós insistimos bastante no nosso programa de divulgação dessa semana, é que a forma mais simples de você se tornar um doador após a morte é visitando a sua família. E tem um levantamento feito recentemente pelo IBOP, a pedido do Dr. Paulo Bittencourt, de Salvador, onde ele mostrou que 67% das famílias, das pessoas, são favoráveis à doação de órgãos. Entre aqueles 30% que não são favoráveis, 20% não sabe qual é a razão. Então, é fácil convencer, desde que eles tomem conhecimento sobre os benefícios, é muito fácil convencer esse grupo de pessoas também. E entre os 67% que são favoráveis à doação de órgãos, 52% deles, eu achei um número bastante alto, eu não conhecia essa informação, já manifestou para sua família o desejo de ser doador. Então, mais uma vez, mostrando que a cultura da doação de órgãos, a cultura do transplante no Brasil, ela está bem estabelecida. E eu, com essa apresentação, eu convidei o professor Walter Garcia, que é a pessoa que está mais, assim, a pessoa mais dedicada, a pessoa mais responsável pela história da doação de órgãos de doador falecido no Brasil, é o Walter Garcia. Ele conhece todas as centrais estaduais, ele visitou todos os estados brasileiros mais de uma vez, ele trabalha desde que eu conheci ele na ABTO há mais de 20 anos. Ele trabalha de maneira sistemática, ele trabalha muito menos no centro dele, até o pessoal dele gosta quando ele viaja, mas aqui, é diferente do que nós fazemos aqui, que nós temos que tocar muito transplante, ele também toca muito transplante, mas ele viaja bastante
para fazer com que o programa de transplante brasileiro seja bastante desenvolvido. Walter. Parabéns, Medina, pela excelente apresentação. Muito boa, muito. E esse último esse vídeo é de uma sensibilidade impressionante, né? Mas a tua apresentação foi excelente. O que é interessante, Medina, que todo esse sistema que tu mostraste, essa organização, a gente tentou, de 95 a 97, discutiu com o Ministério da Saúde, o pessoal do Ministério querendo, e não saiu. Esse sistema ele começa realmente com uma tragédia, que foi Caruaru. Aquela tragédia de Caruaru, que morreram mais de 50 pacientes em diálise, pelo que é o problema da alga na lagoa, e o sistema não tirou, aquilo fez com que um grupo de pacientes da região fosse a Brasília e colocasse 52 ou 54 cruzes ali representando e pedindo providências no transplante, que eles estavam morrendo daquele jeito. E isso sensibilizou o senador Darcy Ribeiro, que na cabeça dele o que se podia fazer para melhorar o transplante no Brasil era trocar lei. E ele consegue aprovar, faz uma lei e aprova no Senado de forma assim, foi a lei mais rápida aprovada no Senado e depois na Câmara, porque ele já estava muito doente e era uma pessoa muito respeitada. O pessoal fez isso por ele. E é interessante que, com a mudança do consentimento, que se propôs ser o consentimento presumido, o pessoal do Ministério e o apoio da BTO, conseguimos, na regulamentação da lei, colocar toda a política de transplante. Então, a lei não funcionou, mas o sistema, a lei que colocou esse consentimento foi fundamental para nós ter uma política de transplante. E essa política de transplante ela se baseia em 4 pilares. A legislação que tu colocaste, que é adequada, pode ser aprimorada, o financiamento que tem que ser revisto, a organização que tu mostraste que está complexa e está muito boa, tem que ser melhor trabalhada em cada local, e a educação, que é o nosso dia hoje, que é o dia de São Cosme e Damião. E é interessante que o dia de São Cosme e Damião, talvez nem te lembre, mas foi tu, o nosso amigo Henri. O Henri vai me matar. O Henri e eu nos reunimos para escolher uma data e escolhemos o dia 27 isso foi em 98 ou 99. E a gente passou isso para o senador Lúcio Alcântara, que foi quem fez também a lei e o senador fez um projeto de lei desse dia, que foi em 2004 publicado. Então, mas isso, o Dia Nacional saiu em 98 ou 99. Eu vou pegar os dados lá para a gente ter segurança disso, mas fomos nós 3 que estávamos nessa reunião. E até acho que o Henri foi muito mais enfático nisso, na escolher a data. Então, isso tem uma história, mas assim, isso agora tem esse complexo todo que nós temos que... A pandemia mostrou que nós temos que rearticular os 4 pilares. A legislação, o financiamento, a organização e continuar com esses programas educacionais que são fundamentais. Era basicamente isso que eu queria assim, apresentar e te parabenizar por todo o teu trabalho aí em São Paulo e no Brasil inteiro, com todas as atividades que tu fazes e tem todo o nosso respeito e consideração. Obrigado, Walter. Pela apresentação. Eu tenho uma pergunta em relação ao passado e uma pergunta em relação ao futuro. Então, a primeira do futuro é em relação às mídias sociais. Qual o papel que o senhor acredita que as mídias sociais tenham para atingir a população, tanto no sentido educacional como de campanhas? Em relação ao passado, qual foi a maior dificuldade que o senhor e o Dr. Walter, que é antigo do transplante, desculpa, enfrentou para implantar o programa de transplante no Brasil? As duas eu tenho que pensar. Que de mídia social eu não entendo nada, preciso perguntar para a Carol, para a Ludmila, como que nós podemos aplicar isso. Eu realmente não tenho condição de responder. Eu só
Eu não tenho mídia social, a mídia social é o máximo o WhatsApp. Eu não sei interpretar tudo isso. Eu deveria ter, pelo menos, Twitter. Não tenho, porque não dá tempo de você ficar trabalhando em cima disso. Mas nós vamos ter agora, vamos instituir a telesaúde, aqui com a Marina, começa um mês, ou daqui 1 ou 2 meses, dentro do programa nosso de telesaúde, que é o atendimento dos pacientes transplantados, e a proposta é estender isso para os pacientes de cálculo renal ou de doença nefrológica da Secretaria Estadual de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde, e fazer um atendimento à distância nas UPAs e UBS. E a ideia é incorporar a questão do transplante, a questão do contato com os hospitais ou com os locais que têm comissão interhospitalar de transplante, também na telesaúde, que é uma ação direta com o profissional que está lidando com esse paciente. Agora, como trabalha a mídia social com a população geral, eu precisaria de alguém que desenhe esse modelo, assim, talvez alguém possa saber isso. E na dificuldade nossa, no começo, ela era menor do que é hoje. E no começo, nós éramos bem mais jovens, né? E tinha um grupo de pessoas assim que tinham vocacionados e trabalhavam com bastante devoção no transplante para fazer um número pequeno de transplante. Então, o Walter, nós íamos no centro cirúrgico, todos os transplantes, o Hélio pegou, por 10 anos eu fazia a retirada dos órgãos de doador falecido, eu fui para os Estados Unidos, aprendi, e eu fazia porque os cirurgiões não queriam fazer, é uma outra coisa que está começando a acontecer agora, e fazemos um número pequeno de transplantes. Nós fazemos 50 por ano aqui no Hospital São Paulo, chegamos a fazer 100 transplantes, juntando com um outro hospital que nós fizemos fora daqui. Então, era mais manual, menos organizado como está hoje, mas assim, era mais fácil porque estava tudo na sua mão e você fazia um número muito menor de transplantes. Agora, a dimensão do transplante, a importância do transplante ficou tão grande que você precisa de uma coordenação de diversas equipes, que é essa coordenação que nós temos aqui, que o Walter tem, que vários outros lugares têm, que até aqui nós chamamos de Assembly Line. E até essa coordenação nacional que foi possível fazer mais de 1.000 transplantes aqui no Hospital do Rim no ano passado. Agora começa a ter as dificuldades que você passa a enfrentar, que é o financiamento. Quando você fazia pouco transplante, a despesa acarretada por um transplante dentro de uma instituição grande, ele era muito pequeno. Quando você tem uma instituição que depende do número de transplante que você faz, ou grupos que sobrevivem em função do transplante, essa correção não pode ter uma correção sem corrigir a tabela de financiamento do programa de transplante, quer do profissional, quer da instituição, por 10 anos seguidos. Isso não dá para conseguir sobreviver desse jeito. Isso nós estamos conseguindo indo bem. Agora, com a pandemia, as dificuldades, o aumento, a inflação gerada pela pandemia e por outras questões, está criando dificuldades para centros como o nosso, que tem que ficar buscando recurso adicional, e tem força para isso, mas a dificuldade maior para os centros menores, porque a força deles de conseguir recurso adicional é menor. Então, e também as equipes que não trabalham, aquelas pessoas que são menos devotos e que dependem mais do recurso do transplante para o seu custeio, elas têm uma tendência de mudar de atividade ou de se concentrar mais em outras atividades e deixar o transplante para uma situação circunstancial. Nós precisamos agora melhorar nesse sentido. Agora está mais difícil do que antes. Não sei se o Walter concorda com isso, até o Arthur, que acompanhou todo esse processo, também pode manifestar. Walter, microfone. Concordo contigo, sim, plenamente, concordo. Está mais difícil, está mais complicado, mudou muito. E a gente profissionalizou, mas ainda é muito difícil, tem que ser aprimorado. Bom, antes tem alguma... O Lúcio.
O meu questionamento é como é que a gente pode envolver mais as novas gerações de profissionais de saúde com a causa do transplante. Então, o transplante exige, assim, como eu mencionei, uma devoção assim, para o programa, porque você fica ligado 24 horas por dia, independente do dia da semana. Isso tem aqueles que vão continuar sendo devotos, ou estão devotos por um dia da semana, e tem aquelas pessoas que vão ter que se dedicar ao programa de transplantes para valer e que vai precisar ter uma remuneração apropriada para isso, em função de toda a responsabilidade e de toda a dedicação que isso exige. E é nesse ponto que nós estamos agora, que nós vamos discutir com o próximo governo, como que nós podemos manter o programa de transplantes brasileiro e fazer esse crescimento que nós estamos propondo, de aumentar 2 vezes o transplante. Qual é o argumento que eu vou usar para o governo? Assim? O governo é simples. Assim. Se nós não tivermos 5.600 transplantes de rim por ano no Brasil, nós vamos ter que ter pelo menos 500 novas unidades de diálise com 100 pacientes. 500, não, 50 novas unidades de diálise com 100 pacientes todo ano no Brasil. Então, esse é um número muito grande, muito difícil, se você considerar só essa questão. Muito difícil de você acompanhar essa evolução. Depois, o custo do transplante em relação à diálise, ele já foi equivalente, e hoje, em função do uso genérico dos processos que têm sido aperfeiçoados, o custo de 1 ano do transplante equivale a mais de 5, tem lugar que é 10 anos, o custo do paciente em diálise. O custo de 1 ano de diálise é equivalente ao custo de 10 anos de acompanhamento do paciente transplantado. Então, tem um benefício social, principalmente benefício pessoal, principalmente para criança, adulto jovem com filho, ou pessoas que são bastante ativas na sociedade, que estão cuidando da sua família. O transplante é melhor do que a diálise, e ele é melhor em certas circunstâncias do que em outras. Ele evita essa necessidade de crescente de aumentar o número de diálise, e ele tem um benefício de custo muito claro. Assim. Eu queria deixar para o professor Arthur agradecer a Vanessa, a Suelen, a Luciana, que coordenam o nosso programa de captação de órgãos, pela dedicação delas e todos os demais, não vou citar o nome de todos eles. A Suelen e a Luciana são 2 pessoas, assim, 2 pediatras que começaram aqui no hospital, são quietinhas, parece que nada está acontecendo quando você passa ali na captação de órgãos, porque tudo está resolvido. A mesma coisa acontece com as pessoas, a Laila, a Marina, o Hélio, o Lúcio, se eu esqueci mais algumas outras pessoas, os residentes, todos que coordenam ou que trabalham na captação, no acompanhamento dos pacientes transplantados, e o programa de pesquisa, o programa de extensão que nós fazemos aqui no hospital, que depende desse grupo enorme de pessoas que está fazendo esse trabalho. E no Setembro Verde, a nossa concentração maior é ver nos objetivos dessa ação para aumentar ou dobrar o número de transplantes e conscientizar cada vez mais um número maior de pessoas. Quero passar a palavra ao professor Arthur para poder encerrar. Bom, Medina, inicialmente queria te cumprimentar. Eu acho que realmente é um trabalho que não pode ser feito com uma pessoa só, é um trabalho de equipe, e a nossa equipe aí no hospital está realmente de parabéns pela dedicação, seriedade com que desempenham uma tarefa tão difícil. Só um comentário que eu concordo com você, que começou mais simples, porque era gente muito motivada e o tamanho do problema era muito menor. Esse é o problema da saúde no Brasil como um todo. Quando nós tínhamos que focar em pequenos centros, santas casas, etc., era muito mais fácil. Hoje, a hora que a gente se propõe, e tem que se propor, e resolver o problema da população inteira, fica muito complexo, ainda mais porque, além de tudo, temos que motivar
os órgãos governamentais para o custeio de uma tarefa tão importante. Parabéns a todos. Acho que o Brasil está, com todas as dificuldades, lutando bastante para transplantar tantos pacientes quanto os necessários. Então, eu queria só anunciar a reunião da próxima semana. Nós vamos voltar no ciclo de nefrites, GESP na obesidade. Nós convidamos o professor Luiz Luca, professor associado da USP, que vai falar na próxima semana. Então, mais uma vez, agradecer a todos, parabenizar a todos pelo trabalho que todos que estão assistindo aqui, que participam do programa de transplante, ou que trabalham na divulgação do programa de transplante na comunidade e aqui do Hospital do Rim. Parabéns a todos.